fortes tempestades, chuva de granizo, furacões. Esses são alguns dos fenômenos que o cientista Jack Hall tentou alertar para as autoridades. Porém, eles não lhe deram ouvidos. Agora, uma nova era do gelo se aproxima, e o tempo para nos prepararmos acabou. Mas nós iremos sobreviver? Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal Nesse Filme. Os acontecimentos narrados neste vídeo são de natureza fictícia. Nesse filme, chamado O Dia Depois de Amanhã, um grupo de cientistas estão fazendo pesquisas na Antártica. Enquanto eles fazem um buraco no gelo para coletar amostras, o chão de gelo começa a rachar e despencar, e o maquinário afunda com Jason ainda lá. Seus amigos Jack e Frank vão até ele e o ajudam a tempo. Mas Jack, determinado a salvar as amostras, arrisca sua vida e pula no gelo que está afundando para salvar as amostras. Quando Jack pula de volta, ele quase cai no buracão, mas ele se prende com a ajuda de uma picareta e seus amigos o ajudam a sair de lá. Depois, na Conferência das Nações Unidas sobre o Aquecimento Global, Jack discursa que o planeta irá enfrentar uma nova era do gelo. Ele diz que o planeta pode ser atingido em 10, 100 ou em 1000 anos. Ele diz que precisamos nos prevenir e nos preparar, para que não seja um problema para as futuras gerações. Então, os políticos dizem que isso custaria muito dinheiro e chamam Jack de sensacionalista. No lado de fora, um repórter informa que nevar em Bali é algo inédito e que deixou a cidade em caos. Jack encontra com o professor Terry Rapson e ele elogia o trabalho dele sobre as correntes marinhas. Terry fala que gostaria de falar mais com Jack. Um tempo depois, em um centro de pesquisas climáticas na Escócia, que é onde Terry trabalha, um cientista percebe uma brusca queda de temperatura, mas outro cientista diz que deve ter sido um erro. E quando Terry chega lá, eles não falam nada a respeito para ele. No Japão, em um dia chuvoso, bolotas de granizo começam a cair. As pedras são grandonas e causam destruição por onde caem, destruindo tudo e derrubando pessoas. Uma pausa rápida para te lembrar de deixar um like e de se inscrever no canal. Isso ajuda muito o canal, e é tão rapidinho. Vai lá, o canal está no comecinho e você pode fazer parte das primeiras pessoas a seguirem. Voltando, nos Estados Unidos, um furacão com incrível força os atinge. Jack telefona para a mãe de seu filho e, bravo, pergunta por que o seu filho Sam tirou F na prova de cálculo. Ela muda de assunto e fala que Sam precisa de carona para ir até o aeroporto, pois ele vai participar de uma competição em Nova York, e Jack aceita levá-lo. Porém, Jack se esquece da promessa e chega atrasado para levar o filho. No carro, o garoto fala que tirou F porque o seu professor queria ver os cálculos escritos na prova, mas Sam resolveu todas as questões de cabeça. E é claro, o professor não acreditou nele. Jack acredita no moleque e fica até orgulhoso dele. Enquanto isso, na Estação Espacial Internacional, astronautas observam um enorme sistema de tempestades se formando na Terra. No avião, Sam fica nervoso em voar. A aeronave tem uma forte turbulência, e Sam tem um super cagaço, e ele acaba segurando a mão da sua crush Laura sem querer, e ele se envergonha. Sam e seus amigos chegam a Nova York, e eles veem um bando de pássaros fugindo assustados. E não são apenas os pássaros. Em um zoológico, ursos e lobos também ficam agitados. Sam participa da competição. Ele e seus amigos vão bem, mas Laura parece estar mais preocupada com um cara de outra escola, e Sam percebe. O professor Terry liga para Jack e diz que uma de suas boias nômades registrou uma queda de 13 graus na temperatura da superfície. Ele diz que é inacreditável e que Jack previu tudo isso. E Jack diz que não achou que isso fosse acontecer agora. Terry diz que o modelo criado por Jack é o mais próximo que eles têm de algo do tipo. E é assim que um personagem se torna importante, pessoal. Em Los Angeles, em um centro climático, o responsável está distraído. Mas o telefone toca e ele fica sabendo sobre as mudanças no clima. Então ele percebe que um tornado está se formando em Los Angeles. Jack assiste na TV que vários tornados estão se formando agressivamente em Los Angeles. É carro voando e tudo sendo destruído. Momento, pausa da apreciação. Bonito e assustador. Voltando,
O tornado atinge o prédio no centro climático e o cara e a sua namorada já eram. O prédio fica só com um miolinho. O presidente é informado dos fatos e ele dá permissão para suspender o tráfego aéreo. Porém, 2 aviões ainda são derrubados. Uma reunião de emergência é realizada em Washington, onde é falado sobre as diferentes catástrofes climáticas que estão acontecendo ao redor do globo. Os cientistas estão confusos a respeito da origem das mudanças. É quando Jack fala que tem a ver com a corrente do Atlântico Norte. Ele diz que a corrente mudou devido ao derretimento das calotas polares, o que aumentou a quantidade de água doce. E uma cientista diz que isso explica o clima extremo. É claro que explica, faz todo sentido, todo sentido. Então Jack pede ao seu chefe acesso ao computador central para ele testar sua teoria. Ele ganha 48 horas para os testes. Ele se junta a mais 3 cientistas, entre eles Janet. Todos trabalham horas e horas sem pausa, e depois de 24 horas sem dormir, Jack decide descansar. Porém, seu cochilo é logo interrompido, pois os resultados dos cálculos ficaram prontos. Com cara de preocupação, Jack olha para os resultados e fala: 6 a 8 meses? Não pode ser. É quando Janet fala: não estão em meses, são semanas. Legal. Jack telefona para o seu filho. Sam fala que a escola onde ele iria ficar está toda alagada. Depois, JD oferece a casa dele para Laura, Sam e seu amigo ficarem. Jack fala com o vice-presidente e insiste que ele faça evacuações em larga escala, e o vice-presidente o ignora. No norte da Europa, a neve cai fortemente e sem pausa. Helicópteros estão indo ao resgate da família real, mas as hélices começam a congelar e um dos helicópteros cai, depois outro e o último faz um pouso forçado. Mas quando o piloto abre a porta, ele congela instantaneamente. Terry telefona para Jack e diz que onde os pilotos caíram, a temperatura ficou a 100 graus negativos. Terry diz que enviará os dados a Jack, já que ele tem acesso a computadores mais potentes. Então Jack vê que um furacão aconteceu lá, se formando sobre a Terra, o que nunca acontece. Em Nova York, as chuvas continuam sem pausa, a cidade começa a se alagar, e as viagens de trem são canceladas, o que deixa Sam preso por lá. No Canadá, as coisas também não estão nada boas. JD precisa ir pegar seu irmão em um internato, na Filadélfia, e oferece carona para o grupo. Quando eles vão para a rua, descobrem que a cidade está em completo caos. No zoológico, os lobos escaparam. Várias pessoas se abrigam na biblioteca local. E lá, um morador de rua não pode entrar, por causa de seu cachorro. Laura ajuda uma família e se machuca no caminho. É quando um enorme tsunami atinge Nova York e vai em direção a Sam e seus amigos. Mas Sam salva Laura a tempo, levando ela para dentro da biblioteca. Jack telefona para Terry e diz que super tempestades estão se formando por toda a parte. Na Escócia, Canadá e até Sibéria. Jack diz que em 48 horas, o planeta entrará em uma nova idade do gelo. Jack fala para Terry sair de onde está, mas Terry diz que já é tarde demais para eles. Em Nova York, Laura agradece a Sam pela ajuda. Jack fica sabendo do que está acontecendo em Nova York e se encontra com a mãe de seu filho. Sem sinal nos celulares, Sam usa um antigo telefone para falar com seu pai. Jack fala que o tempo irá piorar e diz que Sam não pode ir para o lado de fora e que ele irá até lá para buscar ele. Durante a conversa, Sam acaba debaixo d'água, preocupando a garota, porém ele sai de lá ileso. Sam troca de roupa e Laura aquece ele, o abraçando. Enquanto Jack se prepara para partir, ele é informado que falará diretamente com o presidente. Na biblioteca, Sam e seus amigos veem um enorme navio navegando em plena rua. Na reunião com o presidente, Jack explica que as pessoas no norte do globo devem evacuar para os países do sul, o mais rápido possível. Então, o vice-presidente implica novamente com Jack, mas dessa vez ele é repreendido. Jack desenha no mapa. No melhor estilo, entendeu ou quer que eu desenhe? Ele divide o mapa dos Estados Unidos e diz que apenas os que estão abaixo da linha têm chance para uma evacuação. E o presidente dá a ordem para começarem a evacuação em massa. Terry e seus amigos, já sem esperança, decidem tomar uísque. Em Nova York, enquanto leva o seu cachorro para fora, um morador de rua percebe várias pessoas andando na neve.
Então, um policial diz para todos se prepararem, pois eles irão sair e caminhar lá fora em direção ao sul. Sam tenta avisar a eles que a tempestade piorará e que eles não podem sair, mas a maioria deles sai de qualquer forma. Jack se prepara para ir buscar o seu filho sozinho, porém seus amigos se oferecem para ir junto. Sam e o pequeno grupo que restou acedem a uma antiga lareira, usando livros. Que dó! Depois, eles pegam alimentos de máquinas automáticas. A mãe de Sam é médica e, ao descobrir que todas as ambulâncias foram usadas e que uma paciente foi deixada para trás, ela aceita a responsabilidade de esperar junto à criança por ajuda. Jack e seus amigos cientistas se aproximam da Filadélfia, porém um carro deles bate, e então eles são obrigados a irem a pé, usando seus equipamentos para a neve. Eles caminham, mas o chão é na verdade o topo de um prédio. O teto de vidro se rompe e Frank cai no buraco. Jack usa a picareta para se prender, como já fez antes, e para a queda. Depois, Frank corta o trenó com os suprimentos, para assim diminuir o peso na corda. Porém, isso não é o suficiente, e Frank percebe que terá que se desprender também. Assim, Frank corta a corda, deixando de existir para salvar os seus amigos. No hospital, a mãe de Sam finalmente recebe ajuda com uma ambulância. Na biblioteca, Laura tem febre e não consegue dormir, então Sam a faz companhia e finalmente confessa que gosta dela, e eles se beijam. O presidente espera até o último momento para evacuar e acaba deixando de existir. Agora, o vice-presidente está no controle. Na biblioteca, Laura fica inconsciente de febre. É quando descobrem o corte na perna dela. Eles leem um livro e descobrem que ela perderá a perna, caso não tome a medicação correta. Na Estação Internacional Espacial, os astronautas descobrem uma gigantesca tempestade se aproximando de Nova York, e que chegará lá em 1 hora. Sam decide ir até o navio para procurar a medicação para Laura, e seus amigos vão com ele. Eles vasculham o navio. A porta para o local onde ficam os medicamentos está trancada, então Sam dá a volta pelo lado de fora e consegue entrar. Sam consegue a medicação e quer voltar, mas seus amigos querem procurar por comida. É quando o bando de lobos que fugiram do zoológico vão até eles, e um lobo morde a perna de seu amigo, então Sam golpeia o lobo até ele soltar a perna, e eles rapidamente fecham a porta. A gigantesca tempestade já chegou em Nova York. Sam e seu amigo saem do navio às pressas, levando o JD, que foi mordido. Os prédios e tudo ao redor deles começam a congelar, e o congelamento vai indo em direção deles. Eles correm a toda, e Sam acaba carregando o JD ferido. Finalmente, eles chegam na sala aquecida e colocam mais livros na lareira. Jack continua indo em busca do seu filho, mas o amigo dele, Jason, não aguenta e desmaia. Então Jack o carrega agora. Quando Jack vê a tempestade congelante se aproximando, ele sabe que tem pouco tempo, então ele encontra uma abertura e entra por ela. E é claro, ele leva Jason para dentro junto com ele. Jason acorda em uma barraca e com fogo ao redor dele. Jack quer continuar o caminho, e Jason tenta pará-lo, mas Jack está decidido, e Jason acaba indo com ele. E no caminho, eles se deparam com vários corpos congelados. Jack e seu amigo montam uma barraca, e Jason pergunta para Jack o que ele acha que irá acontecer com todos. E Jack responde que se já sobrevivemos a uma era do gelo, nós podemos sobreviver a outra. Na Estação Internacional Espacial, os astronautas percebem que a tempestade está sumindo e eles são capazes de ver o solo novamente. Jack acorda e vê que o céu está limpo outra vez, e eles continuam caminhando. Então Jack pergunta a Jason onde está a biblioteca. É quando Jack percebe que seu filho provavelmente foi soterrado por neve. Porém, ele não desiste e entra na biblioteca por uma abertura. Lá, Jack vê uma luz vindo de uma porta. Ele abre a porta e descobre que o seu filho ainda está vivo. E eles se abraçam. No sul, o vice-presidente, agora presidente, confessa que cometeu erros e que irá iniciar uma operação de resgate para os que ficaram para trás. Jack, Sam, seus amigos e o cachorro são todos resgatados de helicóptero. Se você assistiu até aqui, por favor deixe um comentário, isso ajuda super o canal. E se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like e de se inscrever para mais. Até a próxima!
quando um enorme tsunami atinge Nova York e vai em direção a Sen e seus amigos. Mas Sean salva Laura a tempo.